Olá, pessoal! E nós vamos agora à segunda parte da nossa aula, que diz respeito à análise de algumas tirinhas de Mafalda que eu coletei para que nós pudéssemos, a partir desse momento, trazer a sintaxe das orações subordinadas substantivas. Afinal, se elas vão ter função de sujeito, se elas vão ter função estática de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de aposto ou de predicativo. Vocês estão preparados? Pois vamos nós aqui. Então, nós temos aí Mafalda pensando, e qual é a conclusão que ela chega? Que é importante que todas as crianças frequentem a escola. Qual o primeiro passo? Afinal de contas, nós precisamos separar o período em orações. Oração 1 é importante. Oração 2, que todas as crianças frequentem a escola. Tudo bem? Então, vocês percebem que essa oração, que todas as crianças frequentem a escola, é uma oração principal ou subordinada? Eu não posso só dizer que todas as crianças frequentam a escola. Vocês percebem? Então, que todas as crianças frequentem a escola é uma oração subordinada. Até porque a oração subordinada, ela vem introduzida pelo conectivo, né? Pela conjunção integrante, pelo pronome relativo. Então, esse que é conjunção integrante, vamos tentar trocar essa oração, que é introduzida pela palavra que, por isso, disso ou nisso. Então, o que é importante? Isso. Isso o quê? Que todas as crianças frequentem a escola. Acredito que isso deva estar muito claro para vocês. Então, que todas as crianças frequentem a escola é a oração subordinada. De que tipo, pessoal? Substantiva. Equivale a isso. Mas a gente precisa saber, afinal de contas, qual a função sintática dessa oração subordinada. Então, o que a gente percebe? A gente percebe aqui que essa oração subordinada, que é iniciada pelo que, na verdade, ela funciona como a informação, né, que a gente diz, digamos assim, do que se fala, afinal de contas. Vamos tentar extrair nessa oração subordinada do que é que se fala. É da frequência das crianças na escola. Então, o que eu estou falando? Que a frequência das crianças na escola é o que é importante. Então, eu vou dizer para vocês que essa oração subordinada substantiva, ela tem função de sujeito, por isso ela irá funcionar como subjetiva. Na verdade, eu gostaria de passar uma dica para vocês. A única oração principal que não tem sujeito na principal, ela vai ser subjetiva. Então, se não tiver sujeito na principal, essa oração será subordinada subjetiva, porque o sujeito vai estar onde? Na oração subordinada. Então, em outras palavras, eu estou dizendo para vocês que a frequência das crianças na escola, não é do que se fala, não é substantivo, é o que é importante. O que é importante? A frequência. Então, essa oração todinha, ela tem função de sujeito da oração. Tudo bem? Agora, nós temos aqui uma tira, Mafalda, né? Num ambiente um tanto quanto confuso, cheio de aglomeração, né? Brincadeiras aqui à parte, né? Que é o que eu e você mais temos vontade hoje, né? É de ver gente, é estar com gente, não é, pessoal? É conversar, é se abraçar, é se beijar. E aí, quando eu encontrei essa tira, eu disse, não, é essa. E aí ela se vê nesse meio escolar, eu acredito. Aí depois ela tenta lá discursar, né? Porque ela é boa na palavra. Ela diz, quem foi que espalhou que eu não gosto dos Beatles? Quem foi que espalhou que eu não gosto dos Beatles? Então, na verdade, nós temos algumas coisas a pontuar por aqui. Primeiro, vamos dividir o período em orações. Quem espalhou é a oração, é o fato principal. Que eu não gosto dos Beatles é a oração subordinada. Então a pergunta é: quem espalhou isso? Vocês perceberam que a oração que eu não gosto dos Beatles vem introduzida pela palavra que? Esse que é conjunção integrante? Troque essa oração todinha pelo pronome isso, disso ou nisso, porque disso é a fusão de mais isso, nisso é em mais isso. Então, quem espalhou? Isso. Então, o que a gente percebe? Que o sujeito é representado, né, pelo pronome interrogativo quem. Então, o que eu tenho na principal? Sujeito mais verbo transitivo direto. Quem espalhou o quê? Então, que eu não gosto dos Beatles tem a função de retomar, né, de completar a pergunta que foi feita pelo verbo na oração principal. Então, se essa oração todinha, ela completa o sentido do verbo espalhar, logo, ela terá a função de objeto direto. E eu vou classificá-la como
Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Vocês estão vendo por que eu dividi essa aula em duas partes? Para que vocês, a priori, reconhecessem, distinguissem a oração subordinada da oração principal. Eu frisei para vocês por aqui que a subordinada substantiva, em geral, vem introduzida pela conjunção integrante que ou se, não foi isso? E para eu reconhecê-la, distingui-la, a subordinada substantiva da adjetividade verbial, eu vou trocá-la por isso, disso ou nisso, tudo bem? Agora, novamente, aqui Mafalda com vocês. Gostaria de que me sentisse definida. Gostaria. Quem? Eu. Esse sujeito eu está subentendido, é elíptico, não é verdade? Então, qual é o fato principal? Gostaria. Oração subordinada. De que me sentisse definida. Então, a grande questão é, gostaria de quê? Porque quem gosta, gosta de algo, de alguém ou de alguma coisa. Vocês concordam comigo? Quem gosta, gosta de algo, de alguém, de alguma coisa. Então, gostaria isso? Não, porque quem gostaria, gostaria de. Eu faço a pergunta ao verbo com preposição. Então, se eu faço a pergunta ao verbo com preposição de, né? Ele é transitivo indireto. Qual é o complemento do verbo transitivo indireto, pessoal? Muito bem, é o objeto indireto. Então, gostaria de quê? De que me sentisse definida. Então, de que me sentisse definida tem a função de objeto indireto. Tudo bem, pessoal? Então, subordinada substantiva, porque vem introduzida pelo que. Equivale a disso. Então, esse que funciona como conjunção integrante, logo, a oração subordinada, ela é chamada de objetiva indireta. Mas tem um detalhe importante que eu queria pontuar para vocês. Se, por exemplo, essa preposição de, ela viesse subentendida, ela fosse omitida aqui propositadamente, a oração deixaria de ser objetiva indireta? Essa foi uma pergunta que me chegou, né? Não, gente, ela continuaria sendo objetiva indireta, mesmo que a preposição de, ela fosse omitida, né? Propositadamente ou não. Porque quem gosta, gosta de. Então, ela continuaria sendo objetiva indireta. Certo? Nós temos aqui uma outra tirinha de Mafalda, que diz assim: minha mãe amassa só, sim, amassa a massa da minha mãe, amassa sã, sim, é uma massa. Aí no final ela coloca assim: o bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias. Qual é a figura de linguagem a qual Mafalda se refere? Minha mãe amassa massa só. É a aliteração, sim, que é a repetição dos sons consonantais, né? Vozes veladas, veludosas, vozes volúpias nos violões. Vocês lembram disso? Pois bem, então vamos pegar como parâmetro essa parte aqui. O bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias. Qual é o fato principal? O bom de ir para a escola é. Esta é a minha oração principal. O que é que eu tenho aqui, minha gente? O sujeito, né? O que é que a gente pode ter conversas literárias? Não é o que é bom? Não é bom? Não é o bom de ir para a escola? Então, o bom de ir para a escola é o sujeito da oração. Do que se fala? Do bom de ir para a escola. Então, eu tenho um sujeito mais verbo de ligação nessa oração principal. Então, que a gente pode ter conversas literárias não caracteriza o que é bom? Então, na verdade, eu estou dizendo que o bom de ir para a escola é isso. Isso o quê? Que a gente pode ter conversas literárias. Então, se essa oração subordinada vem iniciada pela conjunção integrante que, vocês estão entendendo? Eu posso trocar por isso, logo essa oração subordinada é substantiva. Mas a grande questão nossa aqui é qual o valor sintático dessa oração substantiva? Depende sempre do que eu tenho na principal. Vocês estão percebendo isso? Na verdade, toda essa análise que nós estamos propondo para vocês aqui, através das letras de música, essa análise das orações subordinadas, substantivas, nas tirinhas de Mafalda ou no anúncio, como eu coloquei na primeira parte da nossa aula, é para que vocês possam identificar no contexto do texto, ou seja, na prática, né, essas orações que se relacionam, né, com outras, mantendo entre si essa relação de dependência ou não. Então, na verdade, esse enfoque das substantivas é mais voltado, por exemplo, para universidades estaduais, universidades particulares. Eu não me recordo do Enem ter cobrado nenhuma questão sobre oração subordinada. Agora, é preciso notar
que a gente precisa reconhecer a função desse que. Então, a função do que realmente é algo que pode fazer a diferença nessa nossa vida de vestibular. Então, o que a gente pode concluir aqui? Se eu tenho um sujeito na oração principal e verbo e ligação, e a oração subordinada, ela caracteriza esse sujeito, logo, essa oração subordinada vai ter função de predicativo do sujeito. E ela será chamada de oração subordinada predicativa. Como eu disse a vocês, a oração predicativa, ela tem um papel de qualificar o sujeito da oração principal. Tudo bem, pessoal? E agora nós teremos aqui. Mafalda tinha um objetivo, que a planta crescesse. Tudo bem? Então, quando eu digo que Mafalda tinha um objetivo, que objetivo era esse? Que a planta crescesse, ou seja, o crescimento da planta. Vamos tentar separar aqui o período em orações? Então, Mafalda tinha um objetivo, é a oração principal. Que a planta crescesse, oração subordinada. Tranquilo? Essa oração subordinada, mais uma vez, vem iniciada pela palavra que. Essa palavra que, ela funciona como conjunção integrante? Vejamos aqui. Mafalda tinha um objetivo, que a planta crescesse. Mafalda tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Isso o quê? O crescimento da planta. Então, essa oração subordinada todinha, que é iniciada pelo que? Conjunção integrante, que equivale a isso, equivale ao substantivo crescimento da planta. Então, na verdade, eu estou só passando para vocês uma dica. Ou seja, para que você não procure identificar se essa oração subordinada equivale a que substantivo. Eu estou dando a dica para vocês. Ou seja, ela é iniciada pelo quê? Ela equivale a isso, disso ou nisso? Você não precisa dizer que a planta crescesse. Qual é o substantivo a que ela se refere? O crescimento da planta. Então, pois bem, ela é substantiva. Sim, mas ela é substantiva de que tipo? A grande pergunta é esta. Tudo bem? Então, o que vocês percebem? Na oração principal, eu tenho um sujeito Mafalda. Tudo bem? Eu tenho um sujeito Mafalda. Então, além de eu ter esse sujeito, eu tenho um verbo. Mafalda tinha o quê? Um objetivo. Então, vocês percebem que um objetivo tem a função de completar o sentido do verbo ter. Vocês perceberam? Então, eu tenho sujeito, mais verbo, mais complemento. Então, que a planta crescesse, esta oração introduzida por 2 pontos, ela tem a função de aposto. O que é o aposto? O aposto é um termo de função substantiva que vai ter a função sempre de explicar, de enumerar, na verdade, resumir, tá certo? A função de um nome. Então, que a planta crescesse explica esse objetivo. Então, toda oração subordinada substantiva, ela não vem introduzida por sinal de pontuação nenhum. Mas qual é a exceção? A positiva. Em geral, ela vem introduzida sempre por 2 pontos. Tudo bem? É muito comum que vocês identifiquem isso, para justamente marcar essa ideia de explicação. Ficou claro para vocês aqui, essa parte que foi explicada? Agora, por exemplo, novamente nós temos aqui uma Mafalda conversando com seu amiguinho e diz assim: quais são os teus planos para esta primavera, Miguelito? Quais são os teus planos para esta primavera, Miguelito? Ele disse: viver. Minha gente, em tempos de pandemia, como nós estamos vivendo atualmente, né? Onde o direito de ir e vir nos foi retirado. Mas até aqui tem nos ajudado o Senhor. A minha pergunta para vocês é: uma criança, e nós adultos, qual o teu plano para a tua vida? Viver. Olha que coisa maravilhosa. Aí, eu gostaria de pegar como um ponto de partida para essa nossa análise essa pergunta. Mafalda teve dúvidas do que fariam na primavera. Mafalda teve dúvidas é a oração principal. Do que fariam na primavera é a oração subordinada. Tudo bem? Pois bem, essa oração subordinada vem introduzida pela palavra que. Então, eu estou dizendo que Mafalda teve dúvidas, isso não casa. Mafalda teve dúvidas disso, aí sim, deu certo. Então, porque quem tem dúvida de algo, de alguém ou de alguma coisa. Então, vocês perceberam que o nome dúvida não tem sentido completo? Se eu só dissesse a vocês, Mafalda teve dúvidas. Sim, eu entendi que é a oração principal. Mas Mafalda teve dúvidas do quê? De quem? Então, assim como eu tenho verbos que não têm sentido completo, eu também tenho nomes que não têm sentido completo. Então, se eu tenho um sujeito, mais verbo, mais nome, que não tem sentido completo, qual a função dessa oração subordinada? Do que falei na primavera?
Sim, é isso mesmo, pessoal, que vocês estão pensando. É completar o sentido do nome dúvidas. Do que fariam na primavera tem a função de completar o sentido desse nome. Pois bem, então essa oração é subordinada, substantiva, completiva nominal. Tudo bem? Então vejamos. Eu agora vou trazer para vocês um exercício para que vocês possam se deliciar em casa, né? Novamente nessa perspectiva de análise. Eu pontuei aqui algumas orações que foram extraídas de tirinha de Mafalda de vestibulares e vocês vão tentar fazer, com base nos exemplos que foram elencados até agora, separar a oração principal da subordinada, destacar se esse que tem função de conjunção integrante, se você pode trocar essa oração por isso, disso, nisso, e qual a função sintática dessa oração subordinada. Então, não imaginei que minha pergunta fosse tão interessante. Esta é a nossa oração A. Tudo bem, pessoal? Letra B. Você nunca disse que tinha tanto senso de humor. Letra C. Lembre-se de que a mentira tem nariz comprido e pernas curtas, Vini. Letra D. A verdade é que a geração terá de trabalhar em tempo integral. Leiam a tira como um todo, tá certo? Letra E. Só lembro que a cegonha me trouxe. Letra F. É incrível que um dedo seja tão importante. Letra G. Eu quero que todos sejam felizes. E basta? Não por hoje. Vocês já fizeram? Vou dar o tempo para vocês fazerem. Vamos lá? Pronto, voltei. E aí, fizeram? Vamos lá. Não imaginei que minha pergunta fosse tão interessante. Pessoal, eu tenho aqui o sujeito eu que está subentendido. Mais verbo, sujeito mais verbo. Então, o que eu não imaginei? Isso. Isso o quê? Que minha pergunta fosse tão interessante. Então, essa oração é subordinada, não imaginei, oração principal. Então, coloquem aí, OP, barrinha, OS. Tudo bem? Que minha pergunta fosse tão interessante. Tranquilo? Então, quando eu digo que minha pergunta fosse tão interessante, é a oração subordinada. Tá tranquilo? Equivale a isso, coloquem aí embaixo, igual a isso. Qual a função sintática? O que vocês anotaram aí? Ah, muito bem. Então, oração subordinada substantiva objetiva direta. É isso aí, pessoal. Porque eu tenho sujeito mais verbo transitivo direto. Letra B, vamos lá. Você nunca disse que tinha tanto senso de humor. Você é o sujeito. Nunca disse. O que você nunca disse? Que tinha tanto senso de humor. Não é uma oração que completa o sentido do verbo dizer? Pois bem, então você nunca disse, coloquem aí, OP, que tinha tanto senso de humor é a oração subordinada. Esse que funciona como conjunção integrante, equivale a isso. Então, que nunca tinha tanto senso de humor, então funciona como objeto direto. Muito bem, pessoal. Agora lembre-se de que a mentira tem nariz comprido e pernas curtas, Vini. Ahá, então qual é a graça disso? É a cara do papai. Sem palavras. Lembre-se. Quem é? É tu, é você. Tem sujeito. Além de ter sujeito, o que eu tenho aí? Quem se lembra de algo, de alguém, de alguma coisa. Então, se eu tenho sujeito mais verbo que não tem sentido completo, de que a mentira tem nariz comprido e pernas curtas, Vini, funciona como oração subordinada. Lembre-se disso. Coloquem aí, igual a disso. Então, subordinada, objetiva, indireta, porque completa o sentido do verbo lembrar. Tem algo que eu gostaria de pontuar para vocês, muito importante, é que a gente tende a confundir as orações objetivas indiretas com as completivas nominais, porque elas são as únicas que vêm introduzidas por preposição. Então, na verdade, é uma dica. De que a mentira tem nariz comprido e pernas curtas, Vini? Vem introduzida por preposição, ou é objetivo direto ou completiva nominal. Mas nesse caso, completa o sentido do verbo, então nesse caso ela será objetiva indireta. Estou louca para crescer e sair da escola. Mas a gente não imaginaria, né? Quanta falta os nossos professores, as nossas aulas presenciais nos fariam. Bem, Nurico, a verdade é que a sua geração terá de trabalhar em tempo integral e estudar durante toda a vida.
Isso se arranjar um trabalho, mas a gente não tem que pensar nisso, afinal de contas, a gente só precisa fazer a nossa parte. Em compensação, a televisão terá 1000 canais. Alguém vai ter que se explicar. Sim, a verdade é que sua geração terá que trabalhar em tempo integral. Que sua geração terá que trabalhar em tempo integral não é o que é verdade, não é do que se fala, então do que se fala da verdade. Então a verdade é o sujeito da oração e é verbo e ligação. Então se eu tenho um sujeito mais verbo e ligação e essa oração todinha aí, quer dizer que sua geração terá que trabalhar em tempo integral, quer dizer, terá que trabalhar muito, não caracteriza o que é verdade. Então, neste caso, eu tenho uma oração aí subordinada, porque a verdade é isso. Que conjunção integrante equivale a isso, então eu tenho uma oração subordinada predicativa, porque eu tenho um sujeito mais verbo e ligação. E a dica que eu queria passar para vocês agora é que as únicas orações que têm verbo de ligação na oração principal, ou ela vai ser subjetiva ou ela será predicativa. Mas se eu tenho um sujeito na principal, obviamente ela vai ser o quê? Predicativa. Tudo bem? Só lembro que a cegonha me trouxe. Só lembro. E aí, pessoal? Vocês perceberam que o verbo lembrar está com um não pronominal? Então, se eu dissesse só me lembro, aí ele estaria pronominal. Quando você diz só lembro que a cegonha me trouxe, quem é que trouxe? Quem é? Eu. Quem é que se lembra? Quem é que lembra? Perdão, eu. Então, esse sujeito é eu. Além de eu ter esse sujeito eu tenho um verbo transitivo direto. Porque se ele está não pronominal, eu vou fazer a pergunta direta, ele é transitivo direto. Então, só lembro, é a oração principal. Que a cegonha me trouxe, não é oração subordinada? Então, OP, oração subordinada. Então, só lembro isso, que a cegonha me trouxe. Então, tem um papel de objeto direto do verbo lembrar. Portanto, eu tenho oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Olha aí Mafalda pensando sobre a importância do dedo indicador. Essa foi uma questão do Enem, mas não nesse assunto. Eu só retirei para que nós pudéssemos pontuar na perspectiva das orações substantivas. Aí ela diz, é incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o dedo indicador e 3.000 operários vão para a rua. Ahá! Então, esse deve ser o tal indicador de desemprego que tanto se fala. Então, nós temos aí toda uma polissemia, né, acerca dessa palavra indicador. Então, é incrível que um dedo seja tão importante. É incrível, é a oração principal. Que um dedo seja tão importante, é a oração subordinada. Esse que introduz uma oração subordinada, sim. Esse que é conjunção integrante, troque a oração por isso. Então, é incrível isso. Isso que? Que um dedo seja tão importante. Então, é subordinada. Na oração principal, eu tenho um sujeito, pessoal? Não, eu não tenho um sujeito. Eu tenho um verbo de ligação. Então, se eu tenho um verbo de ligação, ou ela é subjetiva, ou ela é predicativa. Então, se eu tenho na oração principal verbo de ligação mais adjetivo, ou seja, predicativo, obviamente essa oração vai ser subjetiva. Ou seja, um dedo indicador é incrível. O que é incrível? Um dedo indicador. A importância do dedo indicador não é o que é incrível? Então, do que é que se fala? Da importância do dedo indicador. Então, essa oração é subjetiva, porque o sujeito está na oração subordinada. Eu quero. O que eu quero? Que todos os meus alunos sejam felizes. Então, esse sujeito é eu. O verbo querer tem sentido completo? Eu quero o que é que eu quero? Que vocês sejam, que vocês estejam felizes. Então, que todos sejam felizes, essa oração todinha, ela é subordinada, introduzida pelo quê? Então, eu quero isso, a felicidade de todos vocês. A felicidade é o que eu quero. Então, que todos sejam felizes no completo sentido do verbo querer. Se eu faço a pergunta o que ao verbo, ele é transitivo direto. Então, que todos sejam felizes tem função de quê, pessoal? De objeto direto. E por aqui a gente termina a nossa aula. Aguardem logo mais o nosso momento com uma resolução total de questões sobre período coordenado e período subordinado. Valeu, pessoal!